a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Vamos para o resumo do capítulo 11 do livro de Números, um capítulo com tantas informações, tão rico e com tantas coisas a serem exploradas, mas nós vamos procurar ser o mais breve possível. O capítulo começa com uma murmuração. Diz: e queixou-se o povo de sua sorte. Esta murmuração do povo fez acender a ira do Senhor. E você observa que antes de Deus ter revelado a sua lei e a sua aliança lá no Monte Sinai, o que estão nos capítulos 19 e 20 do Êxodo, a murmuração do povo ela foi tratada com menos severidade, porque o povo não conhecia. Agora, com lei, Deus ele é mais severo. Por quê? Porque já deu a lei, já mostrou o caminho. Dos versículos 1 até o versículo 10, estes versículos nos ensinam porque não nos devemos queixar. Esta é a lição que vai ficar para nós nestes versículos aqui. E por que não nos devemos queixar? Primeiro, porque isto revela uma falta de confiança em Deus. Quando nós murmuramos ou queixamos da situação, isto revela a nossa falta de confiança. Em segundo lugar, porque é falta de visão. Quando eu murmuro, reclamo, é porque eu não estou vendo o futuro, eu não consigo enxergar o que Deus tem preparado depois desse momento mau. Em terceiro, nós não devemos nos queixar porque nos traz grandes prejuízos. E em quarto lugar, porque é a própria ingratidão. Quando nós observamos o versículo 4, tem uma versão que diz: e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram. Então veja que não parte dos filhos de Israel, parte deste populacho que em uma outra versão vai chamar de vulgo. E o vulgo que se misturou no meio do povo teve um grande desejo. E os filhos de Israel voltaram a chorar e disseram: quem nos dará carne? Então, começa aqui com este povo que estava misturado entre o povo de Deus. E aí, eles reclamam e murmuram, né? E o versículo 6, olha o que eles dizem, os filhos de Israel: agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Isto é um modo de desprezo ao maná. O maná que era a providência de Deus, o maná que era a manifestação do cuidado de Deus para com o seu povo, está agora sendo desprezado. Mas o versículo 8, ele é mais forte. Olha o que diz: espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como o de bolos amassados com azeite. Aqui veio a pergunta do Mateus, né? Mas em Êxodo diz que tinha sabor de bolo de mel, aqui diz que tinha sabor de bolo amassado com azeite. O que mudou? Mudou o sabor do maná? Não, mudou o paladar do povo. Em Êxodo 16:31, aquilo é novidade. Eles estão gratos por aquela providência. E aí, quando comem, sentem o sabor de bolos de mel. Que maravilha, que delícia. Aqui, quando eles tratam o maná como este maná, é só o que nós temos para comer, desprezando o maná, eles sentem que tem sabor de bolos amassados com azeite. Não é mais mel, é azeite, mudou. E lá em Números 21, versículo 5, eles vão desprezar
totalmente o maná, chamando de pão vil. E aí vem a explicação. Foi a perda do valor para eles. Isto acontece conosco quando nós nos distanciamos do Senhor na fé e quando nós perdemos o primeiro amor. As coisas que antes tinham um valor para a gente tremenda, hoje não tem mais. Um exemplo, ter uma oportunidade na igreja. Quantas vezes nós chegamos a um culto desejosos por uma oportunidade e quando o dirigente do culto nos chamava, o irmão, a irmã, com a saudação, com o louvor, nós fazíamos aquilo como se fosse o melhor momento da vida. De repente o tempo passa e a oportunidade já não tem mais o mesmo sabor. Ir à igreja, participar de um culto. E quantas pessoas, que hoje trocam o estar na igreja, num culto, por qualquer coisa banal. Por quê? Porque aquele momento perdeu o sabor. É o caso aqui do maná. E o maná rejeitado aqui é um símbolo, uma figura de Cristo, porque Cristo é o maná, é o pão que veio do céu, rejeitado pelos judeus, é a figura de Jesus. Vamos para frente, pregador, porque o capítulo é cheio de tantas coisas lindas. Este pão que Deus mandou dos céus para o seu povo no deserto era semelhante à semente de coentro, com o sabor de farinha com mel e de consistência resinosa. Este pão gostoso, milagroso e celestial é a figura de Jesus Cristo. Segundo João, capítulo 6, dos versículos 48 a 50, vai falar a respeito disso, Andando um pouco para frente, vamos para o versículo 20, porque eu cresci numa casa onde nós éramos cerca de 20 pessoas. Então lá a comida não é que sobrava, E às vezes você tinha que dividir com estas cerca de 20 pessoas e era só um pedaço para cada e a gente reclamava. Vovó, eu queria mais. E ela dizia, e eu descobri que a expressão que ela usava veio da Bíblia. Menino, um dia eu vou comprar esse negócio e tu vai comer até sair pelo nariz. Ela falava isso, minha velhinha tá lá, Vai ouvir o áudio, com certeza vai lembrar e dar risada. Versículo 20, o povo murmurando porque queria comer carne aqui, E aí o versículo 20 é Deus falando com Moisés, para Moisés falar para o povo: vocês vão comer carne o mês inteiro até vos sair pelos narizes. Minha avó dizia isso para a gente, tu vai comer até sair pelo nariz. Quer dizer, veio da Bíblia a expressão usada por ela. Eu quero ler aqui o versículo 21 a seguir, porque eu pulei na cadeira aqui de emoção lendo isso aqui. Respondeu Moisés falando com Deus. Quando Deus diz o povo vai comer carne o mês inteiro, todo dia. Moisés diz: 600 mil homens de pé é este povo no meio do qual estou. E tu dissestes: dar-lhe-eis carne e a comerão um mês inteiro. Aí Moisés diz: matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas, de gado, que lhes bastem, ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Moisés está dizendo: o que é que o senhor vai fazer para dar comida a esse povo todo um mês, carne todo dia? Oh, aleluia! Olha a resposta. Porém, o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Deus está dizendo: Moisés, você acha que eu mudei, Moisés? Eu sou o Deus que abriu o mar. Eu sou o Deus que governa, eu sou o Deus que pode tudo. O áudio vai ficar grande, irmão, mas vai ficar grande mesmo. Escuta quem quiser, porque eu vou ter que falar. Meu Deus do céu, Moisés, eu sou o mesmo, Moisés, o poder está na minha mão. Aleluia. Irmãos, versículo 26, porém no arraial, aqui é quando Deus diz a Moisés para separar os 70 homens. Estes 70 aqui, irmãos, não tem nada a ver
com aqueles 70 que Jetro, o sogro de Moisés, mandou ele separar para ajudar ele no julgamento das causas, não, viu? Aqui são outros 70, aqui é Deus falando com Moisés, é outra situação. E aí Deus tira do espírito que estava sobre Moisés e coloca neles. Isso fala de medida. Muitos teólogos entendem como a medida que estava em Moisés. Não é que tirou de Moisés e Moisés ficou com menos, não. Eu sigo também esse pensamento, que é da medida que estava nele, do tanto que estava nele, a sabedoria que ele tinha, a capacidade que ele tinha para aquela situação, foi a mesma que Deus deu através do Espírito a estes 70. Porém no arraial, e aí eles profetizaram, né? E 2 ficaram de fora. Porém no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eudade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Eles faziam parte dos 70, profetizaram também, mas não estavam lá dentro do tabernáculo. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e lhe disse: Eudade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Meu Deus do céu, que coisa linda! Estes 70 anciãos são apontados para ser líderes religiosos, assistindo no tabernáculo, cheios do Espírito Santo. Versículo 17, portanto, não devem ser confundidos com os procuradores que Moisés, em resposta a uma ideia moralmente humana, foram escolhidos para funções mormente cívicas, para ajudar nas questões, e aquilo que nós dissemos não faz parte daqueles 70 lá, né? Estes aqui são outros. Para terminar, versículo 33 e 34. Estavam ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu com praga muito grande. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Quebrote a-Tavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. Morreu só quem murmurou, morreu só quem desejou as comidas do Egito e desprezou o maná. O maior áudio até agora, e eu não estou nem um pouco arrependido. Que Deus te abençoe no nome de Jesus, e que a palavra de Deus tenha espaço na nossa vida, que nós a amemos, que a comamos todos, porque é pão de Deus para nossa alma. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. E eu não falei tudo que eu queria não, viu?